Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abra sua Bíblia, por favor, queridos, em primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Pode sentar, abra lá sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, estaremos lendo o versículo 1. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: Chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Siclag, e tinham ferido a Siclag e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Nessa hora, Senhor, nós mais uma vez invocamos o Teu Espírito Santo e te pedimos, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu nome bom, por tudo que o Senhor representa, por tudo que o Senhor é, Deus, pela Tua graça e pela Tua infinita misericórdia, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nessa hora seja inteiramente o Senhor falando através da instrumentalidade do Teu Espírito. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar os corações aqui nessa noite, que o Senhor possa falar, meu Deus, as almas deles, não só desses que estão aqui, mas em todos aqueles que agora estão ouvindo, Senhor, pelo CD, meu Deus, pela rádio, pela internet. Meu Deus, que o Senhor também possa tocar no coração e mais no profundo do íntimo, meu Deus, lá na divisão de espírito e alma, e falar, meu Deus, e causar ali uma mudança, Senhor, necessária para que essa pessoa seja levantada pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Ó Deus, nós assim te oramos, nós assim cremos na atuação do Teu poder, nós já sentimos a Tua presença aqui nessa noite, Senhor, e nós temos a certeza e te clamamos que o Senhor possa falar conosco nessa noite. A Tua palavra diz que importa que venhamos a diminuir e que o Senhor crescer. Meu Deus, que o Senhor possa crescer nessa noite, que somente o Senhor possa estar em evidência nessa noite, porque o homem, Senhor, não tem nada a oferecer a outro homem, a não ser Deus, quando ele é portador da Tua palavra, ele tem a oferecer a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Eu sei que você já fez isso, mas alguns irmãos chegaram um pouquinho depois da hora. Você pode cumprimentá-los de novo? Dá aí uma boa noite, dá um bem-vindo. Se for visitante então, querido, sai do lugar, por gentileza. Dá um aperto de mão, pergunta se ele está precisando de alguma coisa, se ele está bem à vontade, né? É muito importante que nós, assim, recepcionemos os nossos visitantes. Amém? Graças a Deus. Seja muito bem-vindo você que nos visita, tá bom, querido? Que Deus assim te abençoe e que você possa ficar completamente à vontade aqui nesse lugar. Queridos, a gente tem e a gente vive, né, muitos momentos na nossa vida que são momentos complicados, né? Há quem diga que muitos até mesmo fazem daquele ditado, né, até mesmo uma declaração de vida no momento que estão passando.
Já ouviu aquela frase assim: nada que esteja tão ruim que não possa piorar, né? Eu não sei se você já falou isso algumas vezes, mas eu confesso que eu já falei. Por algumas vezes passar por momentos em que eu não sabia mais o que fazer. Não tinha mais, a porta não estava fechada não, arrancaram a porta e botaram uma parede. Tudo fechado, não tinha saída, não tinha possibilidade humana de se resolver o problema. E quando eu pensava que eu estava no fundo do poço, o pior aconteceu, piorou ainda a situação, né? Acredito que quando estava no fundo do poço, o poço começou a afundar, o fundo começou a afundar, e o negócio ficou muito complicado. E assim, é fato que na nossa vida, na nossa trajetória, a gente tem momentos como esse. Momentos que a gente atravessa como crises espirituais, crises emocionais, crises até mesmo no relacionamento conjugal, na família. Nós vivemos, irmãos, assim, em momentos bons e momentos de crise. Isso já é algo pertinente ao ser humano. Nós estamos inseridos num mundo que é complicado, um mundo que a Bíblia diz que jaz o maligno, que o maligno lhe tem, assim, pelo menos que diz respeito às pessoas que estão fora de Cristo, fora de Deus, ele tem o controle, e ele exerce uma influência muito grande, e ele aprisiona com vícios, ele aprisiona com as drogas, ele aprisiona com pecados, com tantas outras coisas que fazem com que essas pessoas se tornem verdadeiros escravos. E nós que estamos e que não somos melhores do que eles, por causa da nossa santidade própria, mas por causa da graça do nosso Deus, em detrimento a nós termos aceitado a Jesus como nosso Senhor e Salvador, mesmo assim, enfrentamos as crises. E assim, irmãos, Davi, né, esse texto aqui fala de Davi, no momento que eu acredito que ele possa ter falado essa frase, né, nada que não esteja tão ruim que não possa piorar, porque assim, Davi estava vivendo o momento principal da sua vida, de conflito, de batalha, de guerra. E quando a gente também fala de guerra, nós sabemos que a nossa igreja é uma igreja de batalha espiritual. Nós vivemos em conflito com o reino das trevas, nós vivemos, e assim, nós não damos, assim, não deixamos a desejar nesse aspecto. Nós realmente invadimos, nós entramos, nós lutamos, nós realmente vamos lá no campo do inimigo e retiramos aquelas pessoas de lá. Nós fazemos o nosso trabalho, e é fato que isso também acaba sendo refletido em nós. Já reparou que muitas das vezes a gente não está dentro da chama, dentro do incêndio, mas nós também somos muitas das vezes chamuscados pelas centelhas, né? Isso também causa uma queimadura, e muitas das vezes nós nos encontramos assim, às vezes para baixo, às vezes desanimado, às vezes olhando, não encontrando nenhuma saída, não encontrando nenhuma possibilidade humana, e aí a gente acaba tendo talvez o mesmo comportamento, né, que Davi teve com seus homens, quando eles chegaram lá na cidade, um nome difícil de falar, né, Siclag, fala comigo, Siclag, cuidado para tu não falar palavrão, Siclag, né? Então assim, essa história, queridos, culmina ali, faz com que o ponto principal da vida de Davi esteja em jogo, né? De todas as dificuldades que Davi passou, essa, eu meditando a palavra, falei, não, essa aqui é muito braba. Essa aqui é muito braba. Se a gente voltar a alguns capítulos, e talvez não dê para terminar hoje, a gente termina na quinta, porque eu tenho certeza que os irmãos maravilhosos vão estar aqui quinta-feira também. Assim, fazendo você voltando a alguns capítulos no livro de Samuel, você vai ver que estava acontecendo verdadeiras tragédias em Israel. Saul completamente endemoniado, né? E uma perseguição louca atrás de Davi. Se alguém falasse Davi, ele já matava porque ouviu o nome. Ele estava completamente dominado por espíritos malignos, e isso foi uma consequência da desobediência a Deus, quando através do profeta Samuel deu ordens para ele, e ele não obedeceu a ordem de Deus. E a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul. Olha como é que essa palavra é forte. Pastor, Deus rejeita a gente até hoje? Rejeita. Deus rejeita sim, queridos.
Deus rejeitou Davi, ou melhor, rejeitou Saul. E assim, de uma forma tão forte, que ele foi tomado pelo espírito maligno. E ele, assim, todas as pessoas que têm sofrido esse tipo de rejeição por parte de Deus, elas passam a ser dirigidas e controladas por outro espírito, não mais o Espírito de Deus. E assim, da onde Deus tirou Saul, a obra que Deus fez na vida de Saul, tirou ele lá de uma das tribos mais pobres, mais insignificantes, e Deus escolheu, trouxe, colocou ele como príncipe do povo dele. E ele, quando se achava talvez aquele homem por cima da carne seca, aquele que tinha e que detinha o poder, que agora podia fazer tudo, até mesmo exercer papéis que não tinha como ele exercer, que não cabiam ele exercer, como papéis de sacerdote, de oferecer sacrifício. Ele, assim, de uma forma bem precipitada e bem imbecil, ele desobedeceu a Deus. E aí, eu não posso me alongar para o lado de cá de Saul, porque eu tenho que vir para Davi. Assim, tudo isso começa, irmãos, a declinar no reino. Porque assim, isso é fato. Se um líder não está bem, se o presidente da empresa, ele não toma as decisões certas, a empresa vai sofrer, a empresa vai diminuir. Se o pastor não estiver bem, a igreja vai sofrer, a igreja vai sentir as consequências. Tudo está vinculado também à liderança daqueles que Deus coloca, daqueles que têm essa responsabilidade. E assim, daquele momento em diante, Saul começa realmente a sofrer. As pessoas que estavam mais próximas a ele, como Davi, por exemplo, que era ali o seu escudeiro, que estava ali junto com ele, que estava ali sempre pronto, em prontidão para servir. Eu acredito que Davi era semelhante a Josué como Moisés. Josué sempre ali do lado de Moisés, como um guerreiro, né? Moisés tossia, Josué, opa, me chamou, estou aqui, pronto, o que o senhor precisa? Sempre em prontidão, sempre pronto para ajudar. E assim, quando nós não estamos mais no controle de Deus, tudo aquilo que foi bênção de Deus na nossa vida, até as pessoas que Deus colocou na nossa vida, nós começamos a desenvolver sentimentos diferentes. Saul começa a olhar para Davi, começa a ver nele não mais um guerreiro espetacular, né, que ia casar com a sua filha, mas ele via alguém que gerava para nele uma ameaça. Ele olhava para Davi e disse: esse cara é uma ameaça para mim. E aí começa essa grande perseguição. E assim, Davi sem entender nada, porque quando nós estamos, irmãos, nessas crises, a gente pensa logo que Deus nos abandonou, né? A gente já começa, e geralmente o pastor, o líder é mais solicitado: pastor, Deus não me escuta mais, está dando tudo errado, as coisas não estão acontecendo, eu não estou entendendo por que eu estou passando isso. E assim, a gente, eu particularmente observo bem assim a situação, para não dar também uma opinião, uma palavra que seja precipitada e não venha corroborar com aquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes é necessário e a gente passar por isso para que Deus possa transformar a nossa vida. Mas outras vezes não. Outras vezes é o próprio inimigo que está ali atuando, né, guerreando contra nós. E nós que vivemos batalhas atrás de batalhas, uma após outra, nós enfrentamos esses momentos. E assim, tudo que estava ruim não podia, né? Olha, não estava nada que fosse tão ruim que não podia piorar para a vida de Davi, porque ele chega até mesmo a se esconder, ele chega até mesmo a estar junto com os filisteus. Ele vai e se apresenta a um rei chamado Aquis, e ele realmente fica ali como um servidor desse homem, e esse homem, juntamente com os filisteus, estavam se preparando para guerrear contra Saul, contra o povo de Israel. E assim, diante daquela passagem em que o povo de Filisteu se acampa, e cadê que Samuel não chega, cadê que os homens não chegam, cadê que os meus companheiros não chegam, Saul começa a cometer um erro atrás do outro, erros em sucessões. E assim, Davi, queridos, numa posição completamente adversa, porque assim, não estava no meio do seu povo,
não estava no meio daqueles que ele amava, não estava junto dos seus parentes, mas agora ele se encontrava junto com alguns homens que foram fiéis a ele, e num povo distante, num povo de língua estranha, que eram os filisteus. Os filisteus sempre foram os inimigos de Israel. Davi estava lá, porque ele colocou no seu coração, e o texto vai dizer isso: se eu me esconder aqui, Saul não virá aqui atrás de mim. Ele não virá aqui, ele não vai imaginar que eu possa estar aqui. E assim, diante dessa possibilidade, diante dos filisteus se acamparem, e é nessa guerra que Saul vai morrer, que os seus filhos vão morrer, e que uma grande quantidade do povo de Israel também vai perecer. Lembra que isso está ligado ao líder. Se o líder governa mal, se ele dá as diretrizes erradas, muita gente acaba sofrendo por causa disso. E assim, diante dessa batalha, onde até mesmo Davi se apresenta com os seus homens, a Bíblia diz que eram 600 homens junto com Davi, há ali um tipo de confusão entre os filisteus, e a Bíblia diz que os príncipes dos filisteus decidiram que Davi não poderia estar ali com eles. A primeiro momento, eu acredito que Davi, irmãos, ele sentiu mais uma vez a rejeição. Nem o povo inimigo quer ficar comigo, nem o povo inimigo quer estar do meu lado, né? E eles voltam completamente desanimados, e aí que a gente entra no contexto desse texto. Eles voltam para Siclag, onde estavam ali os filhos dos seus combatentes, dos seus guerreiros, aonde estavam ali as mulheres dos seus guerreiros, aonde estava a família de Davi. E quando ele chega a Siclag, de longe eu acredito que eles avistaram aquela nuvem de fumaça negra, aquelas chamas queimando toda a cidade, onde o texto vai dizer que quando eles retornaram dessa batalha, que foi frustrante, que eles não puderam guerrear, eles encontraram a cidade completamente queimada a fogo. Eu acredito que foi nesse momento em que Davi possa ter falado essa frase: ai, não há nada que não esteja tão ruim que não possa piorar. Rejeitado pelo povo dele, rejeitado pelo seu rei, perseguido pelo seu rei, quando volta da batalha para poder descansar e ter um momento com a família, toda a família foi sequestrada, todas as esposas foram levadas cativas por um outro povo. A Bíblia chama esse povo de Amalequitas, outro povo inimigo mortal de Israel. Eles invadiram a Siclag pelo lado sul, pelo lado de Judá, e destruíram completamente a cidade. Aí você pode entender o texto quando diz que quando eles entraram e viram a cidade queimada a fogo, e os pais começaram a gritar: cadê o meu filho, fulano, ciclano, os filhos, cadê as esposas? A Bíblia diz que eles choraram, mas choraram tanto, que não houve mais força neles. Você pode imaginar a cena? Vindo aqueles homens guerreiros e valentes, portando espadas, escudos, lanças. E quando eles voltam, já pensou? Depois de 3, 4 meses na batalha, sem ver os filhos, sem ver a esposa, e eles pensando ali no seu coração: agora eu vou ter um momento de descanso, agora eu vou ter um momento em que eu vou estar com a minha família, agora eu vou ter um momento que eu vou descansar. E aí quando eles chegam em casa, tudo o que era deles estavam destruídos. Eles não encontram mais os filhos, eles não encontram mais as esposas, eles não encontram mais os parentes, eles não têm mais casa, porque eles queimaram tudo. Eles não têm mais os bens, eles foram todos destruídos. E aí a Bíblia diz, queridos, que eles alçaram a voz ao céu e choraram. Já viu aquele choro que muitas vezes nós também passamos por ele, aquele choro que vem lá de dentro da alma? Por você estar passando por um momento de aflição tão grande, você assim: poxa, eu estou no fundo do poço. E quando você chega em um determinado momento, você vê que o poço é mais fundo ainda. Foi o mesmo choro deles. Choraram e choraram muito, alçaram a voz, e a Bíblia vai dizer que houve amargura no coração daqueles guerreiros. E assim, algumas coisas a gente vai destacar aqui, queridos, porque a nossa vida também não é diferente. Não pense você
que você também não enfrenta lutas e batalhas? Porque você enfrenta. Às vezes as lutas que enfrentamos são lutas da enfermidade. Batem na nossa vida, na nossa casa, batem na porta dos nossos filhos. E às vezes a gente não sabe o que fazer. Eu cito isso aqui muitas das vezes, quando a Sofia foi internada, evacuando sangue já há alguns dias. E assim, médico sem saber o que fazer, eu sem saber muito menos o que fazer, até o momento em que Deus assim falou, ei, tu não vai orar não? Tu não vai clamar a mim não? Opa, eu estou dando mole. Já tinha chorado, já tinha ali me derramado, mas ainda não tinha entendido que aquilo ali era espiritual. Foi quando eu convoquei, irmãos, me ajudem em oração pela minha filha, e no outro dia ela estava tendo alta. E assim, nós, queridos, quer ver a gente sofrer, é tocar na nossa família. Olha, eu acredito que Satanás saiba disso. Você dá a sua vida pela sua família. Você entrega, você prefere sentir. Quando eu olhava a Sofia lá no hospital e via ela tendo aquelas crises de dores, eu falava assim, Senhor, deixa que eu sofra no lugar dela. Porque você se sente completamente impotente. Imagine você chegando em casa, Davi chegando em casa, um homem de Deus, um homem que estava ali, um homem segundo o coração de Deus, mas não tinha mais para onde correr de tanta perseguição. Chegando em casa, eu quero ver minhas esposas, eu quero ver, né, porque ele tinha duas, eu quero ver minha família. E cadê? Acho que só teria um motivo de alegria para Davi, é terem sequestrado a sogra também. Levaram junto, né? Eram duas, né? A pessoa em cada lado. Mas assim, foi um momento muito difícil, queridos. E aqueles homens choraram. A Bíblia diz que não houve mais força neles. Não houve mais força. Choraram tanto que, assim, antes de qualquer atitude, a gente pode tirar isso aqui como um primeiro princípio. Antes de termos qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de ação, nós precisamos zerar o nosso emocional. E quando a gente chora, queridos, nós zeramos a caixinha do nosso coração. Aqueles homens derramaram-se todos ali diante, ali, ó, daquela cidade queimada. Eles choraram e levantaram a voz para o céu. Eles choraram, eles jogaram cinza na cabeça. Eles clamaram até que não houve mais força neles. E aí houve um sentimento que brotou no coração dos guerreiros, dos 600 guerreiros de Davi, que eles se amarguraram tanto que eles quiseram achar alguém culpado. E quem é geralmente o culpado quando as coisas dão errado? A gente aponta para alguém. E geralmente é o peso da responsabilidade do líder. Olharam para Davi, e isso, a Bíblia diz que mais ainda angustiou Davi, porque os seus guerreiros falaram em apedrejá-lo. Agora, pensa aqui comigo. Davi, de tantas perseguições que ele estava fugindo, de todos aqueles processos que ele estava passando, ele estava enfrentando, queridos, o pior momento da sua vida. Era um momento decisivo. Sabe por quê? Eu vou antecipar aqui, invertendo a ordem. Porque Satanás sabia que Saul seria morto. Logo 2 dias depois, logo alguns momentos depois, Saul seria assassinado pelos filisteus e Davi estaria tomando a posição de rei. Então nós sabemos que as coisas se apertaram tanto para Davi, porque Satanás sabia que a bênção dele estava chegando. Satanás sabia que a promessa que Deus havia feito nele, que ele assumiria o governo de Israel, estava muito próxima. E geralmente é assim. Ele nos aperta até nos espremer e tirar aquele supra-sumo. Já fez suco de laranja? Né? Você que não tem aquele espremedor, eu tinha um lá que queimou. Então agora é na mão. Então você espreme assim e vai aquele suco de laranja com aquele suor salgadinho e depois você bebe. A ideia é quando nós somos espremidos e ali é extraído de nós supra-sumo, aquilo que compõe a laranja, o suco. Davi foi apertado de todos os lados, queridos. De todos os lados, ele agora não via mais. E agora, o que eu faço? A saída, eu não tenho que fazer nada agora, eu tenho que chorar. Chora. Nós temos que aprender a chorar diante do Senhor. Neemias, quando tomou a notícia
de que Jerusalém estava com os muros totalmente destruídos. E quando ele perguntou, e os nossos irmãos que ficaram lá? Estão na profunda miséria. Neemias sentou e chorou. Chorou. Antes de tomar decisões, chorou. Sabe por quê que o choro é importante? Porque o choro faz com que nós assim venhamos liberar todas aquelas energias que possam nos deixar nervosos, tensos, agressivos, sabe? Esvazia completamente o nosso coração. Eles choraram. Davi chorou. E assim, a gente pode entender que havia uma luta atrás de outra luta. É a nossa vida, querido. Aqui, você não vai ser enganado dizendo, olha só a tua vitória, irmão. Agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória. É só vitória. Não, não é só vitória não. A vitória vem. Mas assim, é muita luta para que a vitória possa chegar. Enfrentamos lutas e desafios todos os dias da nossa vida. E aqueles que não têm Cristo, não têm Deus, têm sucumbido na batalha e têm morrido. Eu falei de manhã, né? A gente até trouxe aqui na escola bíblica a palavra sobre a igreja, se o jejum é válido ou não, segundo o debate aí que teve pastor que falou que não precisa mais. Mas assim, foi falado assim, não, é só festa, agora é só festa. Jesus está conosco, é só festa, só se for só na igreja dele. Porque quando sai, dá um passo para fora da igreja, é só guerra, é só sangue, é só assassinato, é só estupro, é abuso de criança, é pai matando filho, é filho matando pai, é só isso. Recentemente agora, acho que foi 2 dias, o cara matou o pai e bebeu sangue do pai. Que festa é essa? Só se for festa das trevas. É uma batalha, é uma luta todos os dias. Todos os dias tem lá um grupo de espíritos, de demônios trabalhando. E ele assim, é aquela família ali que eu vou trabalhar. É aquela família lá que eu vou destruir. É aquele casamento ali que eu vou acabar. É aquele filho ali que eu vou levar para a homossexualidade. Todos os dias. E se a gente estiver roncando, dormindo na nossa fé, nós nos tornaremos presas fáceis. Nós precisamos chorar, queridos. Nós precisamos chorar, aprender a chorar diante de Deus, a derramar a nossa vida, a derramar tudo aquilo que está dentro de nós. E assim, além disso, além de ter tudo destruído, conforme eu falei, ainda tem aqueles que são os meus amigos, que guerreiam comigo, agora pegaram em pedra e querem me matar. Irmãos, Davi tinha todos os motivos para falar assim, ó, quer saber? Eu não quero mais ser rei em nada, eu quero voltar para minha casa, eu quero apacentar cabrito, eu não quero mais saber de nada. Ele tinha todos os motivos humanos para dizer diante de Deus, eu não quero mais te servir. Porque parece que quanto mais eu faço, mais eu sofro. Não tem um ditado? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu não quero mais. Mas aí, irmãos, eu acredito que pesa também em Davi a posição de líder. Era um homem, segundo o coração de Deus. E a responsabilidade dele como líder foi algo muito, assim, reivindicado. Até porque, daqui a alguns instantes depois, ele estaria recebendo a coroa, que estaria caindo da cabeça de Saul, morto. Porque desobedeceu a Deus. E essa coroa, ela tinha um peso muito grande. Davi deveria proteger a nação de Israel contra os inimigos. Davi deveria governar e executar a justiça de Deus, segundo a sua palavra. Peso muito grande. Um peso muito grande. E assim, Davi talvez, irmãos, né? Talvez não, a verdade, talvez para nós às vezes temos essas atitudes contrárias. Ah, eu não quero mais. Quantas pessoas chegam para mim, pastor, não tá dando não. Olha, tá muito difícil, eu não quero mais. Eu vou parar. E aí tu fica assim, tu vai falar o quê? Não tem mais o que falar. Eu vou orar por você, até mesmo no seminário.
alunos, que não vai dar mais, eu não estou aguentando mais. Eu até falei de manhã, eu quero jogar meu futebolzinho domingo de manhã, e esse negócio de igreja não é para mim. Eu falei, meu irmão, vai com Deus, Deus te abençoe, pode ir, teu lugar realmente não é aqui, tu não tem chamado para isso. Mas Davi, ele poderia ter tido essas atitudes. Eu não quero mais, eu não quero mais. Ou assim, eu estou em pecado, eu estou amaldiçoado, não é possível. E aí, irmãos, diante desse processo aqui de guerra, eu acredito que chegou aos ouvidos de Davi outra coisa que estava acontecendo. Saul ainda estava vivo, e sabe onde Saul estava? Diante de uma bruxa, a feiticeira de Endor. Estava ele lá consultando um demônio se passando por Samuel. Você imagina Davi, o homem segundo o coração de Deus, o escolhido de Deus, o homem que tinha um salmo, a declaração de louvor na boca em todas as suas vitórias, em todas as suas aflições. Davi não resmungava e murmurava, Davi falava, clamava a Deus em poesia e salmos. É por isso que a gente lê assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falando. E você acha que ele está falando isso o quê? Na praia tomando água de coco? Ele deve estar olhando para um lado, mato, olhando para o outro, mato, olhando para trás, o exército perseguindo ele, olhando para frente, alguns fiscais ali disfarçados, querendo saber onde ele está. E ele bradava em alta voz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Davi termina de chorar, diante da possibilidade de apedrejamento, Davi chama o sacerdote, fala assim, traz para mim a estola sacerdotal, por favor. Traz a estola sacerdotal. Estola sacerdotal é aquela tira que você veste de linho, em que você coloca aquilo para consultar a Deus, no exercício. Davi chama o sacerdote, fala, traz para mim. E a Bíblia diz que Davi, queridos, consultou ao Senhor. O texto bíblico vai falar que ele se fortaleceu no Senhor. Ele tomou uma atitude diferente. Ele, em vez de, se fosse com a gente, né? A gente fica assim, já viu aqueles cachorros vira-lata quando toma chuva? Que ele vai se encolhendo, e só pele, osso e verme. Aí ele vai ficando num cantinho, e fica ali, né? O que houve? Não, eu não estou conseguindo nem mais sair daqui. Eu estou tão abatido que eu não consigo não dar. A Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Não, eu vou consultar o Senhor. O que está acontecendo? É o princípio que nós precisamos aplicar na nossa vida. Quando tudo está dando errado, quando tudo não está dando nada certo, está dando tudo errado, nada está acontecendo, a Bíblia nos chama, querido, da responsabilidade de nós nos fortalecermos no Senhor. Paulo vai falar aos Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Davi, ele toma essa disponibilidade e ele se fortalece no Senhor. Ele toma, queridos, toda essa armadura espiritual. Ele levanta, ele consulta, ele chama a responsabilidade para ele. Eu sou o líder, traz lá a estola sacerdotal, chama lá o sacerdote, vamos consultar o Senhor. E o Senhor diz para ele, pergunta, eu devo perseguir o inimigo? Eu devo atacar esses inimigos ou não? Até porque ele não sabia se a família estava morta ou viva. Ele não sabia qual era a condição que estava acontecendo. E aí Deus diz para ele assim, vai, porque eu dou eles nas tuas mãos. E a história diz, querido, que Davi, ele conseguiu alcançar os amalequitas. Ele matou todos os amalequitas. Só escaparam aproximadamente 400 jovens. E assim, a gente sabe que todas as vezes que nós clamamos a Deus, Jeremias 33:3 diz assim, clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em qual momento Deus vai trazer essa palavra para Jeremias, queridos? Jeremias estava onde?
lá dentro da cisterna, atolado de lama, até o pescoço, dentro do poço, cheio de lama, não entendendo nada. Eu estou pregando, eu estou profetizando a tua palavra, eu estou falando o que o Senhor está mandando falar, e estão me jogando aqui na cisterna, eu não estou entendendo. Aí Deus fala assim: Jeremias, 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 clamas a mim, Jeremias, fala comigo, pergunta para mim, que eu vou te anunciar o que está acontecendo. Davi perguntou. Você tem perguntado a Deus? Um outro princípio que a gente pode guardar. Está dando nada certo, está dando tudo errado, eu estou desanimado. Talvez você está sendo atacado pelos inimigos e você está igual o cachorrinho lá escondido. O cachorrinho tem que virar leão. Lembra do He-Man? Tinha ali o pacato. Sei que o He-Man é meio diabólico, porque ele invocava o espírito da caveira cinzenta, né? Grayskull quer dizer isso, né? Pelos poderes de Grayskull, pelos poderes da caveira cinzenta. Mas ele jogava um raio naquele tigre medroso, e ele virava um grande guerreiro, um grande leão. Queridos, nós temos em nós um poder que é muito superior ao do raio. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo que agora em nós opera. Esse é o mesmo poder. Então eu tenho que sair na condição de vítima muitas vezes, e tenho que lutar por aquilo que Deus já me deu nas minhas mãos. Deus tinha dado para Davi aquela cidade. Deus estava ali trabalhando no coração dele. Deus tinha dado para ele a família. Deus tinha dado para ele aqueles homens. Deus tinha dado tudo para ele, mesmo diante da perseguição. Mas o inimigo sorrateiramente foi lá e tomou. E ele, irmãos, com uma sabedoria imensa, uma grande estratégia, ele primeiro chora, depois ele se coloca diante do Senhor, ele toma ali a estola sacerdotal, chama o sacerdote, chama esse irmão, vem para cá para perto de mim, o nome dele era Abiatar, chama aqui, fica aqui perto do meu lado, fica do meu lado, vamos invocar o Senhor, vamos perguntar, e o Senhor responde: olha, vai atrás deles e toma o que é teu. Tem gente que está perdendo algo da mão, está caindo da mão, as bênçãos, os dons de Deus, e está continuando na mesma posição. Deus está te dando uma ferramenta incrível na tua mão, está te dando um dom, um talento, e você tem jogado fora. Ou tem andado displicentemente. Pega a tua carteira, faz um teste, tira o dinheiro, bota uma moedinha e anda lá no centro da cidade com a carteira aqui atrás assim, para você ver como é que vai vir um mágico lá e vai fazer ela sumir. Tem gente andando com as coisas de Deus assim, sabe? Deus deu algo tão precioso, deu na nossa mão assim: é meu, toma, é seu, toma essa chave, é sua, toma. E a gente está deixando o inimigo roubar. O inimigo está roubando a nossa fé facilmente, a gente continua na mesma condição. O inimigo entra na nossa cidade, está roubando a nossa família, está atacando os nossos filhos, está atacando a nossa casa, e o que a gente faz? Nada. Nem consulta o Senhor, está bom do jeito que está. Nem pede, nem clama a Deus, faz como Jeremias. O pessoal brinca muito que Jeremias 33:3 é o telefone do céu. Ligou, Deus atendeu e falou. Nós precisamos ter essa garra, irmãos, muito mais corajosa do que o gato guerreiro do He-Man. Esse poder que ressuscitou Jesus está em nós, está em você e está em mim. Isso implica para nós que precisamos lutar com todas as nossas forças para tomar de volta o que nos pertence. E isso não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Satanás chega para você no teu ouvido e fala assim: eu vou te matar, e você acredita. Sai um carocinho na tua perna e ele fala assim: isso é câncer, você acredita. Dá uma dorzinha de barriga, você comeu torresmo no dia anterior, ele fala: você está com câncer, já tomou todo o teu estômago, você acredita. Até mesmo Pedro,
de uma forma bem displicente, foi usado pelo diabo para tentar desvirtuar Jesus. E Jesus falou para ele: "Se para trás de mim, Satanás." Nós não podemos, irmãos, perder a esperança de continuar crendo que Deus já deu as ferramentas necessárias para a gente enfrentar essas lutas. Ele já nos deu, já está na nossa mão. O que nós precisamos ter é um coração obediente, sempre estar perguntando ao Senhor: o que devo eu fazer agora, Senhor? Perseguiremos o inimigo e Deus vai dar a diretriz exata. A Bíblia vai dizer, para me concluir minha palavra, que quando Davi pegou os 600 homens, vamos lá, vamos atrás deles, Deus já deu a resposta. E assim, o tempo de choro já acabou, está na hora de trabalhar, vamos embora, pega as espadas, pega as lanças, a gente vai alcançar. A gente vai vendo pelo contexto bíblico que Deus vai ajudando Davi. Vai aparecer um homem que eles pegam um homem, esse homem não tinha comido, não tinha bebido nada, e eles dão alimento para o homem, esse homem: "Eu sou servo de um dos amalequitas, ele me abandonou porque eu estava doente, mas se o Senhor prometer, jurar diante de Deus que o Senhor não vai me matar, eu guio vocês até o campo do inimigo." Davi: tá feito, o acordo está feito, vamos embora, dá comida para ele, nos leva lá. E quando Davi chega no arraial dos amalequitas, queridos, ele viu os seus guerreiros amalequitas, todos eles dançando, brincando, rindo com os despojos. Despojo são as recompensas de guerra, são tudo que eles roubaram da cidade de Siclag, tudo que eles tiraram do povo. E assim, quando Davi vê aquela cena, vê as suas mulheres lá presas, seus filhos presos, e aqueles homens dançando, ele realmente desembainha sua espada e ele acaba com todo aquele povo. Ele vai lá no terreno do inimigo e toma de volta aquelas pessoas que pertenciam a ele. Nós também precisamos, e muitas vezes, dobrar o nosso joelho no chão e falar assim: "Senhor, o que está acontecendo? Me dá a direção, me dá, meu Deus, uma diretriz. O que está acontecendo? Me mostra. Eu estou sendo atacado, o inimigo tem atacado contra mim, ele tem bombardeado a minha mente, o meu coração. Ele tem essas palavras que têm chegado até a minha mente. Qual é o efeito que elas têm produzido em mim? Eu tenho sido mais ativo na tua obra, ou eu tenho diminuído os passos? Eu tenho ficado mais corajoso, ou eu tenho desenvolvido um sentimento de medo, de melindre? Eu tenho quase uma síndrome do pânico, eu não posso fazer mais nada." Quando nós clamamos a Ele, Ele nos fala. Eu me lembro uma vez, muito tempo atrás, que eu estava com uma dor no abdômen que eu não conseguia achar a causa. E nós não morávamos nem em Campo Grande. E aí eu pedi a alguns irmãos para que me ajudassem em oração. E aí eu me lembro, a minha irmã um dia, que morava também longe, ela falou assim: "Olha, eu fui no culto lá perto da minha casa. E uma pastora olhou para mim e falou assim: avisa o teu irmão, sem eu perguntar nada. Avisa o teu irmão que o que ele está no abdômen é uma seta inflamada do inimigo." Eu não sei se você vai acreditar nisso ou não, mas isso aí nem é mais problema meu. Mas assim, quando eu orei no que diz respeito, no que estava dizendo, na informação que eu tive, porque eu tinha perguntado a Deus, a dor acabou. Oramos no objetivo central do problema. Você vai tirar essa seta daí. Deus corta todo o laço contra a minha vida. E Ele cortou. Clama a mim e responder-te-ei. Deus, a resposta de Deus, querido, ela faz desaparecer toda dúvida, todo desânimo. Ela faz desaparecer tudo aquilo que possa estar, nos trazendo, você está em casa e você não tem problema nenhum aparente, mas está com aquele clima de medo, aquela sensação de tragédia, ou você está sendo até mesmo afligido de uma forma tão grande, que você não consegue mais ver saída. Clama a Deus, chama a responsabilidade, veste ali a estola sacerdotal. Você também é um sacerdote. Jesus rompeu o véu, você tem acesso direto a Deus, no nome dEle, e Ele vai te responder. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu não sei como você está, mas eu só sei que nós estamos em guerra.
nós estamos verdadeiramente em guerra. E é uma guerra que aqueles que não se posicionarem em Deus serão facilmente derrotados pelo inimigo. E eu queria que você, nessa noite, você tomasse uma posição ao lado do Senhor. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos. Eu queria verdadeiramente que você, assim, se apresentasse a Deus, clamasse a Deus, pedisse a Deus. Eu me lembrei, quando eu estava meditando nesse texto, um louvor que as mulheres cantaram aqui. Quando tudo parece estranho ao seu redor. E assim, é quando a gente não consegue as informações. Feche seus olhos. Será que no momento de clamar e buscar a face do Senhor, você já parou para pensar nisso? Não é um momento que a gente tem que se esconder. Não é um momento que a gente tem que recuar. Mas é um momento que a gente tem que buscar mais a face dele. É um momento que a gente tem que clamar em resposta à palavra de Deus para Jeremias. Clama a mim, Jeremias. Fala comigo. Eu sou o teu Deus, eu que te sustento. Você é minha boca nessa terra. Fala comigo que eu vou te dar a resposta. Irmão, Jeremias estava confuso. Estava com medo. Não estava entendendo como eu posso fazer a vontade de Deus. E estou sofrendo tanto. E Deus disse para ele: olha, o rei que você profetizou, ele vai morrer nessa noite. E o povo que não atendeu a sua profecia vai ser escravizado. E aí Jeremias entendeu que tudo estava no controle de Deus. E que Deus não perde o controle da nossa vida nunca. Fala com ele, irmão, nessa noite. Toda a igreja está orando nessa hora. Será que não é o momento também de nós dobrarmos a nossa cerviz? De nós baixarmos a nossa fronte e falar: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso, Senhor, entregar a minha vida em teus braços. Eu preciso. Será que você... E eu desafio você a fazer isso nessa noite. A igreja toda está orando por você. Será que hoje Deus também não te chama? Ele te chama, querido. E Ele diz que as lutas não vão parar, não. Elas não vão parar, elas não vão acabar porque você vem para Jesus. Mas Ele diz claramente, Ele fala para você e para mim nessa noite: olha, comigo, vocês são mais do que vitoriosos. Em nome do meu Filho, em nome de Cristo Jesus, eu já declarei vocês mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Agora você precisa tomar uma decisão em mim. Você precisa entregar todo o pacote de preocupação, de medo, de anseio. Entregar para mim. E eu vou entregar a você um fardo leve. Eu vou entregar para você a paz. Eu vou entregar para você a alegria da salvação. Você deseja fazer isso nessa noite? Você deseja entregar sua vida a Jesus nessa noite? Levante uma das suas mãos. A igreja está orando por você. Levante a sua mão bem alta. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Deus está te chamando. Deus quer te tirar dessa condição. Deus tem o melhor a nos oferecer. Basta que nós venhamos a decidir isso. Você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Levante sua mão bem alta. Eu quero orar pela sua vida. Saia da posição de vítima. Deus, Ele quer te revestir com armamento espiritual.
Ele quer te revestir com as armas da verdade. E você sempre, quando bater a dificuldade na sua vida, você vai se posicionar como um guerreiro de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. E vai, mesmo que ele entrar na sua casa, mesmo que ele entre na sua casa, mesmo que ele roube as coisas de você, você vai ter ousadia em Jesus de ir lá no campo do inimigo e tomar tudo de volta. Me dá, Satanás, porque isso é meu. Me dá, porque isso é meu. Pode tirar a mão daquilo que o Deus Todo-Poderoso me deu. Não permita que o inimigo roube de você. Roube de você a alegria, a vontade de viver, a vontade de lutar. Mais uma vez eu insisto. Você não quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, queridos. Nós vamos orar. E eu queria que você que já é crente, você que está inserido na batalha, que você também se posicionasse com Deus. Não permita que o inimigo entre na sua casa. Levante-se como um guerreiro e dá ordem para todo inimigo sair da tua família, da tua casa, daquilo que ele tem roubado. Se ele tem roubado a tua alegria, manda ele embora. Se ele tem roubado a tua vontade de viver, manda ele embora. Se ele tem roubado até mesmo a capacidade de você lutar, mande embora nessa noite, no nome de Jesus. O Senhor Jesus está nesse lugar nessa noite, querido. E Ele quer tocar em você, Ele quer te fortalecer. Ele quer te dar as armas necessárias para que você lute, para que você possa combater. Então começa a falar com Ele, você. Começa a reivindicar tudo aquilo que Ele roubou. Talvez Ele tenha roubado de você aqui sonhos que Deus te deu há muitos anos atrás. E eu quero declarar como profeta de Deus também nessa noite, que os sonhos que Deus te deu, eles ainda são reais, eles são possíveis em Jesus. E se foi Deus que te deu, Ele irá cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida. Muito obrigado, Deus. Porque sabemos que depois desse episódio, o teu filho assumiu o trono e o reinado de Israel. E foi o momento em que Israel teve mais paz. Foi o momento, Senhor, em que ele conseguiu organizar, e o Senhor abençoou Israel através do rei Davi, do grande rei Davi. Assim também é conosco, Senhor. Nós sabemos que Satanás, ele também conhece quando a nossa bênção está chegando, quando aquilo que o Senhor prometeu na nossa vida está se aproximando. Ele vai fazer de tudo para fazer com que nós venhamos a perder isso, perder as bênçãos de Deus, perder as promessas de Deus em nossa vida. Mas nós nos levantamos nessa noite, Senhor, como guerreiros, como valentes, como homens e mulheres de Deus, que não se rendem a qualquer custo, meu Deus, que não voltam atrás, que estão sempre prontas para batalhar. E eu te peço nessa noite, que o Senhor possa fortalecer os teus filhos, que o Senhor possa levantá-los com armas espirituais aqui nessa noite, que as armas espirituais ditas em Efésios, Senhor, elas possam estar repousando, meu Deus, sobre nós, possam estar nos equipando nessa noite, e todo espírito maligno que não vem da tua parte, que não vem de ti, que não louva o teu nome, possa bater em retirada da nossa casa, Senhor. A nossa família pertence a Jesus, a nossa casa pertence ao Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor, o nosso corpo pertence a Jesus, e a nossa saúde, Senhor, está nas tuas mãos, ó Pai. O nosso corpo físico nós colocamos nas tuas mãos, e nós sabemos, Senhor, que é vontade sua nós termos uma vida abundante aqui nessa terra. Muito obrigado, Deus.
Que o Senhor possa fazer com que nós venhamos te buscar. Lutar sempre. Mesmo que esteja muito difícil, muito complicado. Mas sabemos que quando nós não tivermos mais qualquer possibilidade humana, é porque o Senhor ainda não entrou com as suas possibilidades. Quando esgotamos todas as nossas, o Senhor ainda tem várias, Senhor, nas tuas mãos, que quando clamamos, o Senhor nos entrega. Muito obrigado por essa noite, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por essa campanha. Nos dê coragem, nos dê ousadia de participar dos trabalhos, das reuniões de preparo, de capacitação aqui todos os dias, 8 horas. Do campo de batalha aos sábados às 18 horas no evangelismo, Senhor. Fortalece, dá coragem aos teus filhos, Deus. Porque a nossa batalha maior é lá fora. É fora dessas 4 paredes. É lá que é o campo do inimigo. É lá que é o território dos amalequitas. E precisamos ir lá. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Pode sentar, queridos. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, bacharel em teologia e professor do Seminário Teológico do Oeste na área de aconselhamento bíblico. Telefone para contato 9415-8892, 9415-8892. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local: Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado. For our Lord God Almighty.